Fala, rapaziada! Finalmente, vocês estão vendo aqui minha cara. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, seja quando você estiver assistindo. Gostaria de me apresentar. Meu nome é Lucas, tenho 17 anos, em breve farei 18. Sou estudante concluinte do ensino médio e quero ser comunicador, quero trabalhar com o que eu mais amo, que é o futebol. Esse projeto Gol de Ouro, ele é um projeto que eu comecei esse ano ainda, em 2022, e que eu fiz até por pouco tempo, principalmente no Instagram e no Twitter, e é um projeto que eu adorei fazer. Dei uma pausa, porque eu não estava dando conta da quantidade de coisas que também com, com a própria demanda da página. Mas agora eu me organizei um pouco melhor, acredito que vai dar para fazer o que eu imagino. Também não vou me cobrar absolutamente como eu me cobrava. E espero que vocês também entendam. Mas enfim, sem mais delongas, o vídeo de estreia do canal no YouTube é a análise da rodada do Campeonato Brasileiro, na 27ª rodada do Brasileirão. Está acabando, apenas mais 11 jogos até o fim do campeonato. 11 jogos e nessa 27ª rodada nós tivemos grandes jogos, jogos que cresceram, elevaram e mostrou realmente, é uma amostra, né, do que foi o Campeonato Brasileiro, o que está sendo melhor o Campeonato Brasileiro, um campeonato de grandes jogos, um campeonato onde a gente vê muitas vezes dando zebra, né, mas que na verdade é fruto de um equilíbrio histórico do Campeonato Brasileiro. Enfim, sem mais delongas, basicamente, gente, eu não vou falar sobre todos os 10 jogos. Eu vou dar uma passadinha sobre os resultados, fazer breves comentários e vou me adentrar, né, mais em relação a 3 jogos em específico. Vamos lá. Sábado nós tivemos Avaí vencendo o Atlético Mineiro, 1 para o Avaí, 0 para o Atlético Mineiro. O Botafogo vencendo o Coritiba, o Botafogo fez 2-0 no Coritiba, no Newton Santos. Um jogo onde o Botafogo jogou muito bem, jogou melhor do que a equipe do Coritiba, mereceu a vitória, poderia ter feito mais. Um Botafogo que foi importante a vitória do Botafogo, jogando no Newton Santos, o Botafogo que não costuma vencer, não, não vem tendo, né, um bom aproveitamento no Newton Santos nesse Campeonato Brasileiro. No domingo, de manhã, nós tivemos Red Bull Bragantino empatando com o Goiás no Nabi Abichedid. Um resultado muito ruim para o Bragantino, jogando em casa contra o Goiás, com apoio da torcida. Empatar um jogo que poderia ter vencido, teve chances até para conquistar a vitória, não aproveitou. É um resultado que sai muito pior para o Bragantino do que para a equipe do Goiás, que consegue pontuar fora de casa. Seguindo Ceará e São Paulo. O São Paulo vence por 2-0 o Ceará, vitória importante para o São Paulo retomar o caminho das vitórias. Não somente a vitória, mas a confiança também do Calheri, principal jogador do São Paulo, artilheiro da equipe no ano e no Campeonato Brasileiro, que não marcava 9 jogos, voltou a marcar contra o Ceará, o gol que abriu o caminho, né, para a vitória da equipe tricolor no Castelão. Um gol importante para ele e para o São Paulo também, para ele retomar a confiança para a decisão da Sul-Americana que está chegando, que é o foco do São Paulo para essa reta final de temporada. Prosseguindo, teve Fla-Flu e teve vitória do Fluminense de novo. Fluminense que tem, como diz a música, ganhar Fla-Flu é normal. Para o Fluminense tem sido normal ganhar o Fla-Flu. Fluminense que conquistou sua 7ª vitória no Clássico desde 2021, somando até aquele Fla-Flu de janeiro de 2021, que foi válido pelo Brasileirão de 2020. Prosseguindo, nós tivemos também o América Mineiro vencendo o Corinthians por 1-0, o jogo que aconteceu no Independência. Bom resultado no América, que vence o Corinthians, que já parece estar agora apenas pleiteando sua vaga na Libertadores, mantendo o G6, tentando beliscar um G4 em alguns momentos, mas parece que esse vai ser o foco do Corinthians no Brasileirão. E agora vai com força total para buscar o título da Copa do Brasil contra o Flamengo, que por sinal
saiu o sorteio hoje e Corinthians e Flamengo, jogo do dia 12 de outubro, Corinthians vai pegar o Flamengo na Neoquímica Arena e a decisão será no Maracanã, né? O jogo decisivo, dia 19, será Flamengo e Corinthians no Maracanã. Prosseguindo, nós tivemos o Atlético Paranaense empatando com o Cuiabá, né? O Atlético Paranaense que, para mim, o resultado vai ficar muito pior para o Atlético, jogando em casa, com o apoio da sua torcida, contra um Cuiabá que está no Z4. O Atlético Paranaense, para mim, tinha que vencer, tinha a obrigação de vencer. O Cuiabá sai. Claro, pro Cuiabá, o empate fora de casa contra o Atlético Paranaense, dada a circunstância, é positivo. A equipe conquista um ponto. Mas vai precisar mais do que isso para poder escapar do rebaixamento nessa temporada. Também tivemos Juventude e Fortaleza. O Fortaleza saiu na frente com um gol contra. O Juventude empatou o jogo e assim terminou 1-1. O Juventude não parece ter forças para poder lutar contra o rebaixamento. E o Fortaleza realmente não... Parece que o foco já não é mais a fuga pelo Z4. Eu acho que é talvez uma vaga na Sul-Americana. Se bobear uma vaga na Libertadores, que eu acho já um pouco mais difícil. Mas eu acho que o Fortaleza já não está mais nessa pegada do início do ano. No início do Brasileiro, né, principalmente. De tentar permanecer na Série A, né? Depois de um início bem complicado, a equipe conseguiu retomar o caminho. E eu acho que agora Z4 não é mais a do Fortaleza, pelo menos por enquanto. E também tivemos, claro, Palmeiras vencendo o Santos também no domingo, 1-0, um jogo difícil. O Palmeiras teve um jogador a menos, o Danilo foi expulso após uma entrada duríssima no Soteldo, mas com o gol do Merentiel, que entrou no segundo tempo, o Palmeiras conseguiu a vitória sobre o Santos por 1-0 e segue firme e forte rumo ao título brasileiro, 11º título da história do clube. E ontem, né, o último jogo da rodada, e inclusive o único jogo da segunda-feira, o Atlético Goianiense recebeu o Internacional no estádio Antônio Ascioli, vitória do Inter por 2-1, abriu 2-0, o Thurin chegou até a descontar pro Atlético Goianiense, mas não foi suficiente, o Inter conquistou uma grande vitória fora de casa, mantém a vice-liderança do campeonato e ainda vai buscar um sprint final para poder buscar o título brasileiro, embora eu acho que seja muito improvável e que o foco do Inter tem que ser em 2023, um time competitivo para a Libertadores, para a Copa do Brasil e também para o Brasileiro. Eu acho que, obviamente, você não vai querer convencer nem a torcida nem os jogadores que o foco tem que ser esse. Óbvio que o Inter vai lutar pelo título, vai lutar, mas eu acho que não vai ter forças. Enfim, dado esse início aí, breves comentários, vou focar em 3 jogos. Primeiro, Avaí e Atlético Mineiro. Mais uma vitória do Avaí na ressacada. O Avaí que tem tirado pontos muito importantes de times da parte de cima da tabela jogando em casa. Empatou com o Corinthians, empatou com o Palmeiras na ressacada e também venceu agora, no caso, o time do Atlético Mineiro. Quase também tirou pontos do Flamengo. O Flamengo conseguiu uma virada, mas realmente foi um jogo muito difícil na ressacada. Ou seja, jogar na ressacada tem sido um tormento para os times da parte de cima da tabela. O próprio Atlético Paranaense, né, perdeu pontos, né, empatou com o Avaí recentemente, inclusive. Então o Avaí é um time que é muito, muito duro, né, de jogar na ressacada. E o Atlético Mineiro nem de longe o time que foi na última temporada, o time campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, com bom futebol, um time que tem um meio-campo muito frágil, um time que o meio-campo tem uma dificuldade muito grande na criação de jogadas e um meio-campo que também sofre na parte da marcação, né? A marcação do Atlético tem sido um pouco mais frouxa nessa temporada e isso impacta muito no desempenho do quarteto defensivo do Atlético Mineiro. Eu acho que eu acho que o Cuca também não conseguiu evoluir o desempenho do time, né? Essa fragilidade no meio-campo, ela já vinha desde do trabalho do Turco Mohamed, só que a equipe conseguia ainda entregar resultados. Agora, com o Cuca, a equipe deixa de ter esses resultados e também não consegue corresponder em termos de desempenho, de resultado, né? A equipe mantém o desempenho não abaixo e não consegue entregar o resultado. Ainda falando sobre isso, eu acho que o Cuca não deve permanecer no Atlético Mineiro, né? Um dos 4 R's, né? O Ricardo Guimarães, um dos 4 principais investidores do Atlético Mineiro, já deu uma entrevista falando um pouco sobre o trabalho do Cuca.
que não tem sido positivo, não tem agradado, o desempenho está muito abaixo e não justifica o investimento feito nessa equipe do Atlético. Então não vejo muito futuro para o Cuca nessa equipe do Atlético hoje, dada a atual circunstância. E realmente é um pouco perigoso o Atlético Mineiro, que tem como seu principal jogador o Hulk, cada ano que passa ficando um pouco mais velho, e isso pode impactar no desempenho de toda a equipe do Atlético Mineiro, a ver, né, o que fará o Atlético Mineiro em relação ao projeto de clube, né, do que quer o Atlético Mineiro para as próximas temporadas. Vamos falar sobre o Fla-Flu também, um jogaço. Acho que a arbitragem atrapalhou um pouco o espetáculo, foi algumas decisões equivocadas, tanto no pênalti em cima do Germancano, que abriu o caminho para a vitória do Fluminense, tanto nas expulsões de Everton Cebolinha, de Marinho, de Manuel, de Caio Paulista. Acho que a do Cebolinha e do Caio Paulista eu acho justificável. A do Marinho com o Manuel, eu sinceramente achei algo um pouco mais de jogo, bem entre aspas, tá? E, sendo bem sincero, eu vi o Felipe Melo empurrando o Marinho de volta e não o Manuel. Então, eu sinceramente não consegui compreender a decisão do Rafael Claus. Também teve um pênalti, ao meu ver, foi muito pênalti, do Davi Luiz sobre o Caio Paulista no segundo tempo, que o árbitro não viu, não marcou. A arbitragem de vídeo também não chamou o Rafael Claus. Fora várias decisões equivocadas durante o jogo. Dito isso, acho que o resultado foi justo, o Fluminense foi mais competente, jogou um belo futebol, assim como o Flamengo. Acho que tanto uma vitória do Flamengo, um empate, ou a vitória do Fluminense, como foi o que aconteceu de fato, eram resultados justos. Poderia ter ido para qualquer lado. Foi um jogo aberto, um jogo muito bom de se assistir. O Fluminense que não abdicou do seu estilo de jogo, trabalhou a bola desde trás com muita paciência, errou em alguns momentos na saída de bola e quando o Flamengo deveria ter aproveitado, não aproveitou, né? Dado o João Gomes, também com o Arrascaeta. Então o Flamengo perdeu muitas chances. O Fluminense chegou e fez, aproveitou as chances que teve. Também quero destacar um pouco a genialidade de Paulo Henrique Ganso, que fez mais uma partida absurda nessa temporada, que tem sido a sua melhor temporada nos últimos anos, de longe a melhor temporada dele pelo Fluminense. Um jogador que sempre foi um jogador genial, mas faltava essa regularidade, principalmente depois que ele saiu do Santos. A temporada mais regular talvez a temporada mais regular da carreira dele em termos de atuações, tem conduzido esse time do Fluminense do Fernando Diniz. Para mim, o principal jogador do clube, apesar de que o Cano ser o artilheiro, acho que o Ganso é o que faz a engrenagem acontecer. Simplesmente palmas para a temporada do Ganso, temporada espetacular. André, jogador de altíssimo nível, craque da bola, excelentíssimo volante, pilar desse time do Fernando Diniz, desse time do Fluminense. Eu não acho que fica no Fluminense para a próxima temporada, acho que talvez saia ou em janeiro ou no meio do próximo ano. É um jogador padrão europeu, que joga muita bola, jogou mais uma grande partida, deitou e rolou no clássico. John Arias, mais uma bela atuação do colombiano, para mim um jogador de nível alto, que muitas vezes não é comentado. É um jogador que tem 12 assistências em 2022, é um dos maiores assistentes do futebol brasileiro. E além de entregar com passes em finalizações, em gols, é um jogador que contribui muito para o esquema tático do Fernando Diniz, que merece méritos, faz um trabalho excelente no Fluminense. Não acho que o Fluminense tenha elenco para estar na terceira posição no Brasileiro e ter sido semifinalista da Copa do Brasil, mas eu acho que tem time titular, acho que os 11 correspondem, mas em termos de elenco, não tem. Eu acho que o Diniz soube aproveitar muito bem esses 11 do Fluminense. Eu acho que no Fluminense, com um pouco mais de investimento, reforços pontuais, eu acho que vai ser uma equipe que vai ser ainda mais complicada de bater em 2023. E o Flamengo, que perdeu muitas chances, para mim jogou bem, teve muitos erros, é verdade, mas jogou mais uma partida de um futebol ofensivo, criou muitas chances. Senti um pouco de falta do Pedro na partida, gostei da partida do Gabriel, apesar das simulações ridículas. Eu acho que ele lutou, se entregou, buscou as jogadas. Gostei da partida do Arrascaeta, apesar das oportunidades perdidas.
Enfim, acho que o Flamengo foi bem, mas faltou um pouco mais de definição, capacidade de definição. Vamos agora para o próximo jogo que eu quero destacar, que é Palmeiras e Santos. Mais uma vitória do Palmeiras no clássico contra o Santos. O Palmeiras que não vem sendo brilhante já há algum tempo. Isso vem sendo destacado pelos torcedores do Palmeiras desde a eliminação para o Atlético Paranaense na Libertadores. Mas a realidade é essa. O Palmeiras é uma equipe que tem jogos brilhantes, sim. Mas mesmo quando não é brilhante, é uma equipe extremamente irregular. Uma equipe extremamente consistente e competitiva. E é uma equipe que não costuma perder pontos. E principalmente nesse Campeonato Brasileiro, talvez a gente tenha visto o auge dessa concepção, né, desse Palmeiras. Um time que perdeu pouquíssimos pontos. Quando engrenou uma sequência de 3 jogos sem vencer, né, contra o Flamengo, empatando contra o Flamengo, empatando contra o Fluminense, empatando contra o Red Bull Bragantino, somente o empate contra o Bragantino foi considerado um mau resultado para o Palmeiras, que depois, por conta da não vitória do Flamengo, do empate contra o Flamengo contra o Ceará, não teve um impacto tão grande. Porque ao empatar contra o Flamengo e contra o Fluminense, acaba que mantém do jeito que está. Não deixa que seus adversários diretos progridam em tirar pontos de diferença do Palmeiras da liderança. O Palmeiras vai caminhando a passos largos para o seu 11º título brasileiro. Acho que o Inter não vai ter forças para chegar. Acho que o Fluminense não tem... acho que tende a faltar perna para o Fluminense. Né? O Cano saiu estava muito cansado no Fla-Flu na metade do segundo tempo. Né? Já estava bem cansado o argentino. Acho que vai faltar perna para o Fluminense. E eu acho que o Flamengo também, além de estar muito atrás, agora está a 12 pontos do Palmeiras, são 4 jogos em 11. Eu acho que o Flamengo também já deu indícios claros de que o Brasileirão não é sua prioridade e agora ainda mais não deve ir com força máxima, não deve pleitear esse título brasileiro, deve focar na vaga no G4. Então eu queria destacar realmente isso do Palmeiras, a resiliência, mais uma vez jogando com um jogador a menos e conseguindo o resultado contra o Santos no clássico, que tem sido cada vez mais desigual, né? São 7 vitórias seguidas para o Palmeiras contra o Santos no clássico. É isso, galera. Quero agradecer a todos os mundos que você assistiu até aqui. O vídeo ficou um pouco longo. Os próximos vídeos de análise da rodada tendem a ser um pouco mais curtos. Quero agradecer a todo mundo, pedir para você se inscrever no canal, que vai ajudar muito. Siga a gente nas nossas redes sociais que vão estar aqui embaixo, o Instagram e o Twitter. E também pedir para você comentar o conteúdo, comentar sugestões, compartilhar, que é muito importante. E é isso, gente. Muito obrigado, um beijo no coração de todos e valeu, tamo junto.